Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui nessa live ou que vai assistir mais tarde, em um outro momento. Eu peço que o Senhor os abrace nessa manhã e os permita sentir a tua presença neste momento, neste lugar, onde nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus, Pai, que eu, ao me expressar, ao falar, não possa vir a atrapalhar a tua mensagem, que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos e entregue, Pai, no coração deles a porção desse dia para ajudá-los na estratégia de vencer os desafios do dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Oi, Elisama. Bom dia, Helena Teixeira. Lucas Alves, Tassi. Obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. José, Miriam, Ione. Obrigada. Sejam todos bem-vindos. Fique à vontade. Hoje eu quero falar 2 versículos dos Salmos, né? Duas expressões de Davi, que nos 2 momentos ele estava em dificuldades. Ele estava em momentos difíceis, mas o que ele responde a esses momentos difíceis nos inspira, e eu queria trazer para você hoje o que eu aprendo com Davi nestes momentos. No Salmo 57:7, ele diz: firme está, ó Deus, o meu coração, firme está o meu coração, eu cantarei e o louvarei. Esse momento aqui, Davi estava na caverna, escondido, na perseguição, né? Escondido e com medo também, para preservar, se escondendo para não morrer. E ele estava na caverna e ele escreveu este salmo: firme, ó Deus, está o meu coração, porque a firmeza de Davi não vinha de um cenário seguro. Não era o cenário, não era a situação que dizia para Davi como ele deveria se sentir. Mas o relacionamento que ele tinha com Deus é que o mantinha firme. Ele falou: eu vou te louvar, porque eu não estou entendendo nada, não sei por que eu estou aqui neste lugar, mas eu sei que o Senhor tem direção, eu sei que o Senhor tem plano para mim, então eu vou confiar, não no cenário que eu estou vivendo, mas eu vou confiar porque o meu coração é firme. Eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está fazendo. E no Salmo 34, versículo 1, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Este aqui foi um dos salmos que ele escreveu também, e ele estava num cenário muito ruim. Ele estava fugindo, né, de Saul novamente, e ele teve que se fingir de louco para não morrer. Ele, acho que foi em Ziklag, teve uma cidade que tá ao vivo, eu não vou lembrar não, fico nervosa assim, a gente fica meio, né, nervoso ao vivo, não vou lembrar. Mas teve uma vez que Davi precisou se fingir de doido, que tava babando assim para não ser morto, porque ele foi reconhecido, né? Aí o rei falou: não, tira esse doido daqui, já basta os doidos que tem aqui na cidade. E ao se fingir de louco, ele foi protegido, né? E aí, neste cenário, que ele teve que se fingir de doido para não morrer, fugindo de Saul, ele escreve: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O que eu amo na vida de Davi, ele nos inspira. E nós sabemos que Davi não foi um homem perfeito, nós sabemos que Davi foi um homem que cometeu muitos erros, e a Bíblia faz questão de expor isso para que a gente entenda que todo o sucesso, toda a prosperidade que Davi teve não foi porque ele mereceu ou foi porque ele foi bom, foi porque ele tinha um relacionamento com Deus. E a vida dele, mesmo em momentos não inspiradores que ele estava em pecado, ele nos mostra que o arrependimento e a volta do relacionamento com Deus traz direção e traz firmeza no nosso coração. Então hoje eu queria falar para vocês que hoje não é sobre Davi, é sobre a igreja de Cristo que eu queria falar. Eu e você, nós somos igreja de Cristo. E nós estamos no início do ano e eu já vejo muitas pessoas desanimadas. Muitas pessoas assim, cansadas e com medo do que vem pela frente, né? E a gente sabe
uma coisa que já é fato. A gente sabe que foi um ano difícil e que o próximo ano, esse ano agora, também vão ter coisas muito difíceis. E talvez você já está entrando nele com o coração pesado, cansado, dizendo, ai, que será que vem? E aí, como Igreja de Cristo, nós não podemos ter esse tipo de resposta para os cenários que a gente está vivendo. Porque a nossa firmeza, a firmeza do nosso coração, não está nos cenários que a gente enfrenta, que a gente está passando. Porque qualquer cenário que a gente entre, quando você está ali, é difícil ver solução, é difícil ver respostas. Porque você não tem o dom, você não é mágico para saber o que vai acontecer, qual vai ser o resultado desse cenário. Mas o resultado de um coração que é firme, não é um coração que está tudo bem, que não tem problemas, é um coração que está direcionado, sabe para quem olhar e sabe para onde olhar. Então, quando o seu cenário, independente do seu cenário, como Igreja de Cristo, eu e você precisamos estar firmes. Eu gosto muito de uma frase que meu irmão fala para mim, toda vez que ele me vê, ele fala assim, e aí, tá rocha? Ele quer dizer, você tá firme? Eu sempre gosto de responder, tô rocha, tô firme. Porque eu não dependo do cenário que eu tô vivendo. Eu só dependo do Deus que me dá a direção, me dá ali o mapa para eu sair mais que vencedor de qualquer cenário que eu entre. Então hoje eu queria falar para vocês sobre Davi e sobre nós que somos a Igreja de Cristo. Davi não estava bem, mas ele estava direcionado. Davi não estava com o coração assim, sem medo, sem angústia. Porque se ele estava fugindo, se ele estava se escondendo em cavernas, se ele estava se fingindo de doido para a vida, ele estava com uma vida completamente bagunçada, desajustada e desencaixada. Mas ele diz no Salmo 57, quando ele estava na caverna, ele fala, firme, ó Deus, está o meu coração. Firme está o meu coração e eu cantarei louvores, porque não é sobre mim, é sobre o que o Senhor está fazendo na minha vida e como a minha vida será a resposta para as questões do mundo, para as questões. Nós, Igreja de Cristo, somos a resposta em um mundo confuso que não sabe para onde olhar, em um mundo inseguro. E aí chega para você que é a Igreja de Cristo, que é casa de Deus, porque Jesus diz que aquele que vem a mim, aquele que ouvir, eu bater na porta, abrir, eu vou entrar, vou cear, vou fazer morada em você. Então você tenha um Deus extraordinário morando dentro de você. E você precisa responder a todo o seu medo, a toda a sua insegurança, a firmeza que você tem no Deus que te direciona. Através da pessoa do Espírito Santo dele, nós temos para onde olhar. Porque se nós começarmos como o Pedro, que estava olhando, andando sobre as águas, olhando para Jesus, e começar a olhar o cenário, nós vamos afundar. Então, às vezes, quando alguém chega para você, e aí, tá tudo bem? Você, mais ou menos, mais ou menos. A gente não pode dar esse tipo de resposta. Porque nós não temos a nossa força, a nossa sabedoria, o nosso entendimento firmado do cenário. Porque cenários podem mudar. Pessoas podem mudar. Nada é definitivo. Então, às vezes você fala assim, eu nem vou ficar alegre demais porque vai que amanhã eu estou chorando. Mas isso é óbvio que vai acontecer. Tanto a alegria quanto a tristeza, elas vêm e elas vão embora. Mas o relacionamento que você tem com Deus, esse permanece e te mantém firme e te mantém rocha. Não é... Davi tinha essa consciência, não era sobre ele, não era sobre as habilidades dele. Tanto é que ele não usou da habilidade dele para fazer mal para Saul e ele teve a oportunidade. Mas ele não fez por quê? Ele não teve a permissão de Deus para fazer aquilo. Ele não teve paz no coração dele. E ele se manteve firme, esperando em Deus o direcionamento. Então, ali, Davi não estava sozinho. Tinha um exército que acompanhava ele, que seguia ele. Porque ele tinha firmeza.
ele não tinha o melhor cenário, mas ele tinha a melhor direção. Porque ele sabia que aquela situação que ele estava passando ia passar. Mas Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus não muda de ideia a seu respeito. Tem um versículo que fala assim: Deus não muda de ideia sobre quem ele abençoa e escolhe. Você é a escolha de Deus. Você é abençoado por Deus. Sobre você tem uma unção especial para você viver a sua história. E quando você tem o seu coração firme em Deus, você vai viver a sua história firme, seguro, sem desmoronar, sem desabar. Você pode até cair. Você pode até cair e ficar, às vezes, fragilizado. Mas quando você olha para o Deus que criou você, quando você sabe que Ele é a direção e se agarra, quando você responde estando na rocha, que você está firme. Aqueles homens seguiam Davi porque Davi tinha um rumo, Davi tinha uma direção. Se Davi estivesse perdido, sem saber para onde ir, aqueles homens não teriam. Pelo contrário, foram chegando mais pessoas, porque Davi inspirava, Davi mostrava que não era o cenário que definia quem ele era. Era o Deus que ele cria que definia quem ele era, quem ele poderia ser e quem um dia ele seria e quem ele foi. Tudo era sobre Deus. Ele via Deus em tudo e a segurança que ele tinha era Deus. Não era o cenário. E aqueles homens que seguiam Davi, que o protegiam, que se tornou grande, porque a Bíblia fala que os homens que chegaram para compor o exército de Davi, enquanto ele fugia de Saul, eram os homens rejeitados pela sociedade. Eram homens que não eram considerados importantes. Eram homens considerados, sim, à margem da sociedade. Que não eram considerados pessoas, eram persona não grata. As pessoas não queriam por perto. Foram esse tipo de homens que se aproximaram de Davi, porque viu em Davi firmeza, viu em Davi direção, viu na vida de Davi um lugar onde eles poderiam vir do jeito que estavam, porque tinha direção, tinha inspiração. E às vezes nós, como Igreja de Cristo, estamos reagindo como todo mundo está. O mundo está confuso, gente. O mundo não está seguro, não está estável. Cada um é um trem, cada um fala de um jeito, cada um pensa de um jeito. E quando vem um cenário de dor, quando vem um cenário de tragédia, todo mundo desespera e grita igual. Só que a Igreja de Cristo precisa estar com o coração firme. Jesus fala lá em Mateus 5,14, vós sois luz do mundo. Vocês são uma cidade edificada no monte. Não existe uma chance de esconder uma cidade iluminada em cima do monte. Então, nós como Igreja de Cristo, nós temos que responder às necessidades do mundo com firmeza. Não se apoiando no cenário que a gente está, mas tendo a segurança que nós temos uma direção, porque nós temos um relacionamento e nós sabemos quem é Deus, de onde Deus nos tirou, como Deus nos trouxe até aqui e sabemos que Ele continuará nos conduzindo. É muito bom quando a gente está perto de uma pessoa que ela parece segura, né? Às vezes tem gente que fala assim, Fernanda, mas você fazendo live, você é tão segura quando tá falando. Gente, eu tô morrendo aqui por dentro. Morrendo aqui, ó, por dentro. Nervosa. Eu termino a live e fico assim. Mas quem olha acha que eu tô super segura. Mas não sabe que eu tenho medos também, que eu tenho ansiedade, que eu acho que às vezes eu falo coisas, palavras erradas, referência errada, mas eu venho aqui que eu quero trazer para vocês a porção que eu carrego. E essa firmeza que vocês veem, às vezes pessoas vêm falar comigo, não é sobre mim, é sobre o Deus que eu sirvo, sobre o Deus que eu conheço, que eu tenho uma relação diária. Eu sou cabeleireira, eu fiz curso de cabeleireira já há 20 anos, né? Eu não exerço a profissão, agora eu tô voltando a exercer, eu tô indo nas casas, cortar cabelo, essas coisas, porque minha condição financeira atual
me fez voltar. Mas assim, mesmo não exercendo a profissão de cabeleireira, aqui, gente, meu cabelo é eu que corto, eu que pinto. Então, mas mesmo não exercendo todos os dias, eu fiz o curso e eu sei exatamente quando alguém sabe mexer com cabelo ou não. Pelo jeito que pega no meu cabelo. Quando eu vou cortar, eu não corto... Você também é cabeleireira, Helena? Que legal! O meu cabelo, assim, sempre fui eu que cortei. Algumas vezes eu deixei alguma pessoa cortar. A dona Cida, lá de Araçatuba, uma amiga muito querida, eu deixava... Acho que foi a única que cortou meu cabelo até hoje, porque ela sabe fazer exatamente aquilo que eu peço pra ela. Só que agora ela acho que ela não tá mais sendo cabeleireira, mas acho que foi a única pessoa que eu deixei cortar meu cabelo. O resto tudo foi eu. Esses anos todos eu que corto. Então eu sei, quando alguém vai escovar meu cabelo, o jeito que pega meu cabelo, eu já sei se a pessoa sabe ou não. Se tá aprendendo. Então, fazer escova de vez em quando eu faço em algum lugar. Então, quando a pessoa pega no meu cabelo, e pelo jeito que ela pega, eu sei se ela sabe ou não. Se ela tá começando, se ela já é ó. Não é, Helena? Não é assim? Alguém vai mexer no seu cabelo, você já sabe se a pessoa é novata ou se a pessoa é craque. E nós, como Igreja de Cristo, nós temos que ter essa firmeza. Um bom cabeleireiro, ele chega, ele sabe pegar no seu cabelo porque ele faz isso todos os dias. Ele sabe fazer. Ele tem segurança por causa da rotina. Por causa do treino que ele teve. E nunca esquece, né, Helena? A gente nunca esquece. Precisa dar uma aperfeiçoada. Mas a gente não esquece. Então você é seguro naquilo que você faz. E você diz que crê em Deus. Você diz que é casa de Deus. Você diz que é rocha, que tá na rocha, que tá firme. Mas quando alguém, no seu dia ordinário, comum, pergunta se tá tudo bem, você responde, mais ou menos? Não, você é igreja de Cristo. Você não depende do cenário que você está vivendo para estar firme. Aqui, Davi é um exemplo. Nesses 2 salmos, eram salmos onde o cenário era o pior possível para ele. Mas ele diz, o meu coração, ele não se firma nesse cenário porque vai mudar. Então, você está vivendo um cenário difícil hoje. Ou talvez você não está vivendo nenhum cenário, mas você já está sofrendo por algo que ainda vai vir. Deixa eu te falar uma coisa. Vive um dia de cada vez. Vive o dia de hoje. E hoje tem uma porção do céu para a sua vida. E Deus está dizendo, não confie nos cenários, confie em mim. Porque isso vai passar. Tá doendo? Você tá sofrendo? Deixa eu falar para você. Vai passar, você não vai ficar aí para sempre. Vai passar. Então, enquanto você fica neste lugar que não tem como você sair agora, você firma o seu coração não no cenário. Quantas vezes nós firmamos o nosso coração nas pessoas? E as pessoas pegam o nosso coração, amassa, pisa e joga fora. E eu, ai meu Deus, e agora que eu vou fazer da minha vida? A pessoa que eu amava, olha só o que fiz. Pega seu coração, entrega para Jesus e diz assim, olha, o Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu Salvador. Eu confio no que o Senhor está fazendo. Eu confio que esse cenário que eu estou vivendo aqui, ele vai passar. E quando eu sair dele, eu vou sair mais forte. Eu vou sair com mais sabedoria. Porque tudo de bom que eu puder ter nesse cenário difícil que eu estou vivendo, eu quero ter. E só Deus tem o poder de arrancar dos seus cenários difíceis coisas boas para te dar. Ninguém pode tirar coisas boas de um cenário ruim e dar para você, a não ser aquele que te criou. Mesmo se eu ouvisse o seu cenário, entendesse que o seu cenário está difícil, e eu identificasse coisas, isso aqui é ruim, mas vai ficar bom, isso aqui. Às vezes as pessoas querem nos consolar nos nossos cenários difíceis e faz piorar a nossa dor. Já aconteceu isso com vocês? As pessoas olham o cenário que a gente está vivendo, entendem mais ou menos a situação e querem falar coisas boas para dar uma animada na gente. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa com aquela mais boa intenção, o bem que ela tá vendo, você não tá vendo. E você não quer esse bem que ela tá vendo. Agora, quando Deus trabalha no bem do cenário difícil que você tá vivendo, Ele sabe exatamente qual bem desse cenário que vai trazer para a sua alma um alimento. Porque quando as pessoas falam conosco,
através de uma crítica sobre o nosso problema, sobre a nossa dificuldade, às vezes a pessoa vem com uma palavra na melhor das intenções, mas não ajuda em nada, não resolve o nosso problema. Agora, quando Deus vem e você tem um relacionamento com Ele, permite que Ele fale ao seu coração, além de Deus te mostrar o bem que Ele está fazendo, Ele te dá força, te dá entendimento e te dá o poder de sair dessa situação mais forte, mais sábio e cheio da graça dele, derramando na vida das pessoas que passarem por você. Porque Deus, a bênção que Ele nos dá, a palavra dele fala, não acrescenta dores. Isso é bom demais, gente. Deus não acrescenta suas dores. Pelo contrário, Ele faz dentro das suas dores um aprendizado que você fica com tanta plenitude que ao invés de você sair amargo, com rancor, com ódio, com indiferença, com apatia, você sai mais que vencedor. Por que mais que vencedor? Porque além de você ficar bem, você vai transbordar o bem dentro de você. E todo mundo que passar perto de você vai ser atingido pelo bem que Deus fez em você. Porque você vai derramar graça, vai derramar firmeza, vai derramar segurança. Nós somos muito inseguros. Mas quando nós olhamos para Deus, nós passamos firmeza, nós passamos segurança. Sabe? Essa firmeza que Davi tinha aqui, ela não estava acendendo e apagando, acendendo e apagando. Ai, meu coração tá firme, agora tá mais ou menos. Ah, até que eu tava boa, mas agora eu tô pior. A igreja de Cristo tem que estar firme, como uma cidade edificada no monte, para que um mundo confuso, onde as pessoas estão totalmente perdidas nas suas emoções, quando olhar para você, sente uma paz e é atingido pela firmeza que vem direto do coração de Deus por causa do relacionamento. Você consegue passar firmeza por causa do seu relacionamento com Deus diário, da sua confiança. Tinha essa questão de ser luz, de ser o farol, né? Que Jesus fala que nós somos a luz do mundo. As pessoas, quando olham pra gente, elas enxergam a verdade, elas enxergam o caminho. Você nem precisa falar, só das pessoas olharem pra você, sentem segurança. E descobre que a sua segurança é porque você crê, que você tem um relacionamento com Deus Criador, que sabe exatamente onde deve tocar nelas, para que elas tenham um entendimento transformado, para que elas saiam de um sofrimento, de um cenário ruim, um cenário difícil. Essa questão de Jesus falar que a gente é uma cidade edificada no monte, iluminada, eu lembrei, eu estava aqui escrevendo o roteiro da live, e eu me lembrei que quando eu era adolescente, um dos nossos líderes fez uma charada. Eu não sei se vocês conhecem, vocês sabem o que é charada? É uma historinha que a gente conta em grupo e que tem um resultado que o grupo, através de perguntas, vão descobrindo qual é a resposta da charada. Acho que hoje o povo não tem mais esse costume de sentar em roda para adivinhar charadas, mas na minha época tinha. E eu me lembro, vou contar aqui para vocês a charada, vocês podem fazer com os filhos de vocês, adolescente, é muito legal. Essa charada era assim, ó. Um homem levantou de manhã, escovou os dentes, tomou café, escovou os dentes e foi pro trabalho. Aí lá no trabalho, ele trabalhou, e aí ele ficou trabalhando até tarde, e aí ele voltou para casa. No que ele voltou para casa, ele escovou os dentes, jantou, apagou a luz e dormiu. Essa é a charada. Essa é a metade da charada. A outra parte da charada é, quando ele acorda de manhã, que ele liga a luz, ele vê uma notícia no jornal. Um navio com mais não sei quantas pessoas bate na costa de uma ilha e todos morrem. O cara lê a notícia desesperado e faz com a vida dele o que não deveria ter feito, porque ele fica desesperado, não sabe o que fazer e, né? E aí fala, por que esse cara ficou desesperado e se culpou tanto? Aí era descobrir por quê.
Sabe por quê, gente? O final da charada é esse. Não tinha nada a ver com escovar dente, com almoçar, com jantar, com... O resultado da charada estava no final, que ele apagou a luz e dormiu. Na verdade, ele era um faroleiro. Ele trabalhava no farol. E quando ele foi dormir, ele apagou a luz. Esse é o resultado da charada. E um navio vindo à noite bateu na costa porque não tinha o farol. O farol não estava ligado. E aí teve é uma piada, só uma como é que fala? Uma historinha de charada, gente, realmente não aconteceu. Mas para que serve o farol? Para que as pessoas que estão vagando no escuro, navegando, elas possam saber que ali tem uma ilha. E o navio desacelera e chega seguro ali naquele porto. Ou se ele tem que passar, ele passa com segurança porque sabe que o farol está ligado. Então, nós somos o farol de Deus na terra. E nós precisamos estar com o nosso coração firme. Se nós ficarmos desmaiando nas nossas aflições, se nós ficarmos desesperados como todo mundo desespera e confuso como todo mundo fica confuso, aí as pessoas vão falar, onde que está Deus nessa história? Está no povo que não tem relacionamento, não tem segurança e não entende que você é Jesus em movimento, no movimento desse mundo. Deus está agindo através de mim e de você. Nós somos a cidade, nós somos o farol. Não dá para ficar acendendo e apagando esse farol. Tem pessoas navegando na história da sua vida que precisam olhar e ver o farol. Muitas vão chegar em segurança. Até a verdade, até o caminho, porque você foi responsável de manter aceso o seu farol, de manter ligado. E muitas vezes nós fazemos com a nossa rotina espiritual, hoje eu estou bem, eu vou cantar, vou louvar, vou adorar. Hoje eu não estou boa, não quero nem louvar, não quero adorar. Hoje eu nem dou conta nem de orar, nem dou conta de ler a Bíblia. É um acende e apaga, um acende e apaga. E as pessoas que nos cercam continuam sendo confusas, continuam sem resposta. Você é casa de Deus. Você tem um Deus extraordinário morando dentro de você. Então não firme o seu coração nos cenários. Firme nesse Deus que tem o poder sobrenatural de arrancar você de qualquer cenário e fazer de você mais que vencedor. Não dá para ficar apagando e acendendo, brincando agora eu senti, eu tô arrepiado. Olha, fui no louvor hoje na igreja e me senti. Às vezes você vai na igreja e você não sentiu o arrepio, não fez, porque você está esperando ali receber. Quando você vai na igreja pronto com o coração aberto para ser alguma coisa, eu aprendi, gente, que eu vou na igreja, eu não vou para receber, eu vou para derramar o que durante a semana Ele colocou no meu coração. Então, às vezes eu falo, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer? Às vezes é abraçar um irmão, é dar uma palavra de encorajamento. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma oração. Eu sinto no meu coração que eu tenho que ir lá orar por alguém. E às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, eu estava esperando alguém vir me dar um abraço, estava querendo tanto que alguém orasse por mim. E você poderia ter feito isso. Você fala, isso é coisa da minha cabeça. Você vai, eu vou assistir o culto hoje. Não, você vai fazer parte de um culto. Porque você não é um acende e apaga, você é uma luz firme, forte, que vai sempre um lugar que você vai, você fala, Deus, eu estou aqui. Hoje eu estou na igreja, me usa. Eu quero ser farol aqui para quem está com dificuldade de ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero ser inspiração. Eu estou no meu trabalho, Deus, o que é que eu vou fazer aqui hoje no trabalho que eu possa ajudar alguém? Porque quando o seu coração é direcionado, você vai fazer exatamente o que aquela alma estava esperando. Porque Deus é o único que sonda o coração e sabe que o outro coração precisa. Quantas vezes você já deixou de ajudar pessoas dando palpite e opinião sua própria? Você falou, queria... A opinião é própria mesmo, não é sua, né? Gente, às vezes eu confundo as coisas. Quantas vezes, querendo ajudar, você vai falar uma coisa que piora? E você é a resposta. Então, quando você é a resposta, quando você é a luz, quando o seu coração está firme, você vai ter direcionamento, vai falar a palavra certa, vai dar o abraço certo, vai orar para a pessoa certa. A pessoa fala, como é que você sabia que eu estava precisando desse abraço? Quem contou para você que eu estou com dificuldade? Ninguém.
Você nem sabia, você só sentiu, posso orar por você? Nós somos a igreja de Cristo. O nosso coração precisa estar firme. Não por causa do cenário, nós não temos onde nos apoiar. Davi estava numa caverna. E depois ele passou por uma cidade onde ele teve que se fingir de doido. Ele estava vivendo uma vida completamente insegura. Mas ele diz, firme está o meu coração. O meu coração está firme. E eu cantarei louvores. Porque se eu prospero, se eu conquisto, se eu consigo ser vitorioso, é por causa de Deus. E se eu estou em um cenário difícil, Deus está trabalhando no meu bem. E eu vou abrir a minha boca e vou louvar. Porque quando você abre a boca, louva e adora a Deus, não é sobre o que você está vivendo. É sobre o que Deus vai fazer na sua vida enquanto você está aí nesse cenário. Então, quando alguém pergunta para você, tá tudo bem? Tô rocha, tô firme, tá tudo bem. Ah, mas você tá passando por isso, sim. Mas o dono da minha vida, o dono da minha história é para onde eu tô olhando. Porque isso aqui vai passar. Isso aqui vai acabar. Coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O meu coração está firme. O meu coração está firme em Ti. Porque eu não dependo do cenário. Eu só dependo do Senhor. E eu quero, Pai, ser as Tuas mãos, os Teus pés, a Tua voz aqui neste mundo. Se alguém estiver perdido e confuso, eu quero ser o farol. Porque essas pessoas irão olhar, irão se sentir seguras e direcionadas pelo Teu caminho, pela Tua verdade, que é o Cristo de Nazaré. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.